L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'organe. Bora lá, partiu! Gravadorzinho aqui do celular em ponto de bala, em cima do copo. Gata dormindo apagada aqui do lado. E estamos começando mais um Para Acabar com o Juízo. O seu, o meu, o nosso, o das multiplicidades, dos rizomas, dos corpos sem órgãos aí, né? Todos juntos, todos os corpos sem órgãos juntos. Programa de leitura do Anti-Édipo. E dia desses, depois de... Pô, quando foi que saiu? Saiu em 2012, não sei se vocês são os bichotaku aí, né, dos anime, mas em 2012 saiu um terceiro filme do Evangelion, né, bicho, aquele desenho depressivo de robôs gigantes que não são apenas robôs, referências bíblicas e alienígenas lutando, assim, negócio muito doido, né, muito doido. Tipo assim, quais temáticas você quer pra abordar nesse anime aí? O Hideaki Anno falou assim, né, sim, temáticas, muitas. E aí, é um desenho muito famoso, né, da década de 90, assim, um anime japonês bem foda, meio místico, assim, meio doideira. E... como é que é a história? O que eu ia comentar? Aí ele foi exibido em 95, 96, e teve um final meio fodido, né, meio mequetrefe para algumas pessoas, muito criticado, né, falta de orçamento também. E aí em 97 eles lançaram uma longa-metragem, e aí foi o segundo fim, né, da série. E aí depois o diretor, né, esse camarada, o Anno, resolveu fazer um relançamento da série toda em filme, né, muito mais bonito, assim, nos anos 2000, tipo, uns gráficos mais umas ilustrações mais uns 3Dzinhos, CGI. E aí o plano era lançar de 2007 até 2008, lançar 4 filmes, né, recontando a história. Aí o camarada... né, bom postergador, lançou em 2007, outro em 2009, outro em 2012 e o quarto filme saiu semana passada, eu acho, em 2021, né, só uns 8, 9 anos depois, então pequena expectativa. Mas por que eu tô falando isso? Porque é um filme sobre... é um filme anti-édipico, né, anti-edípico, assim, e aí vejam lá o quarto filme pra vocês verem que o tempo todo o problema de Édipo é um problema de pai, né, como eles vão abordar lá no quarto capítulo. E é isso, né? Não tem uma distinção muito clara entre máquina religiosa, máquina mãe, máquina robô, máquina depressão. É um negócio bagunçado. Dá uns avessos lá. Então, sem mais delongas, tô lembrando disso porque eu assisti, fiquei muito empolgado. Não sei nem por que eu tava falando disso desde o começo. Mas hoje a gente vai falar de psicanálise, né, cara? Acho que eu tô enrolando. Na verdade, eu tô lendo meu sintoma com uma grande resistência aqui, né? A ler esse capítulo 2 que eu não gosto muito. Mas vamos tentar. Bom, então, cara, já de antemão adianta, né? Eu não gosto muito do capítulo 2, nem entendo muito bem o capítulo 2 do Anti-Édipo. Na verdade, não entendo nada. Eu gosto muito do capítulo 1 e do capítulo 4, assim. Mas entender mesmo, assim, eu tenho pensado que não é minha vocação entender as coisas. Então, eu falo que eu tô lendo junto com vocês aqui, tá bom? Não levem na pretensão, não, porque eu também não levo. Então, é isso. A gente parou na página 76, né? E botei aqui os 20 minutinhos pra gente. A gente começa uma outra sessão. Se vocês não perceberam, só um parênteses, né? Antes de começar mesmo. Agora o nosso podcast tem uma ilustração nova, né? Na capinha. Agora cada capítulo tem uma figurinha no podcast, no agregador. Assim espero, né? Falando qual capítulo a gente tá lendo. E na descrição tem lá, além da página, as descrições que são sempre muito criadas. Assim que eu termino de gravar isso aqui, no ímpeto da Associação Livre, eu crio as descrições escritas de cada episódio, né? E agora acompanha a sessão, né? A descrição da sessão. Em qual sessão que a gente tá? Bicho, isso aqui, velho. Se ninguém ouvir isso aqui, vai ficar um acervo pra depois, assim. As pessoas vão ver isso aí como o grande audiobook do Anti-Édipo. Minha grande pretensão megalomaníaca é isso, né? Esse projeto de instrumentalização humana aí. Vamos lá. 3.1.3 Produção desejante e representação. E lá vamos nós. Mas será exato apresentar as coisas assim?
O imperialismo de Édipo exigia apenas a renúncia ao realismo biológico. Já começou lembrando a coisa do passado, né? Mas enfim. Que eu lembro que. Vou só reler o finalzinho do capítulo da sessão anterior, do parágrafo anterior, né? Tudo se passa como se Freud não conseguisse articular mutuamente Édipo e sexualidade infantil, remetendo a sexualidade infantil, né, a uma realidade biológica do desenvolvimento, e aquela é uma realidade psíquica do fantasma, Édipo, né? Édipo é o que esteve a ponto de ser perdido em proveito de um realismo biológico. Pronto, então recapitulamos, vamos entrar mais nas coisas do Lamplante do Pontali aí. Ou Pontali. Então, mas será exato apresentar as coisas assim? O imperialismo de Édipo exigia apenas, só isso que exigia, a renúncia ao realismo biológico? Ou não terá sido sacrificado ao Édipo outra coisa infinitamente mais potente? Então não era apenas uma escolha entre o biológico e o fantasmático do psíquico, né? Mas talvez outra coisa mais potente, segundo as ideias de Delezinho e Guattara. Eu gosto que esse capítulo tem muita pergunta, né? Eles são muito perguntadores nesse capítulo. Pois o que Freud, se no primeiro eles só afirmam, né? As máquinas desejantes, só existe uma produção, o que lá, aqui é será, meio irônico, meio shades de psicanálise. Pois o que Freud e os primeiros analistas descobriram foi o domínio das sínteses livres, onde tudo é possível. As conexões sem fim, as disjunções sem exclusão e as conjunções sem especificidade, os objetos parciais e os fluxos. Muito bonito. Freud e os primeiros psicanalistas, né? Porque o Freud, cara, se você vai se debruçar no primeiro trabalho dele, essa é a coisa que o Guattari volta muito, né? Tipo, defendendo a genialidade de Freud e ao mesmo tempo resgatando essa genialidade maquínica, surrealista, né, em Freud, com muito afinco, assim, numa apropriação não dogmática, né, não ortodoxa da psicanálise. Porque se você for ortodoxo de psicanálise freudiana, cara, você vai acabar nas distinções anatômicas, nos problemas bem complicados, assim. Então, o Lacan faz outra interpretação e o Guattari se propõe uma outra, assim, de alguma forma. Eu vi uma entrevista recente ele comentando no Antiédipo falando isso, assim. É uma revisão da leitura da obra do próprio Freud, né? E o que o Guattari se prende muito é essa potência dessa descoberta, né? Ele fala que é a grande descoberta, chocante, choquita, do inconsciente, como isso que vai conectando tudo. O sonho é pura conexão, né? De partículas loucas, de seio de mãe, de tomada, de quadro, de gato, de cachorro, de dente, de papagaio. E não são unidades, né? É tudo misturado. Às vezes é gato, papagaio e cachorro junto, né? Você é você, mas você tá vendo de um ângulo ou outro a parada. Você tá sendo ao mesmo tempo você e seu chefe. Esse negócio maluco, assim, né? Você tem 10 genitálias. Esse negócio, porra, conecta tudo, né, cara? Essa é a potência, né? As conexões sem fim, as disjunções sem exclusão, as conjunções sem especificidade e os objetos parciais dos fluxos. Então, se vocês viram aqui, que agora eu reparei, né, eles estão recapitulando exatamente as 3 sínteses, né, do primeiro capítulo das máquinas desejantes, né, as conexões sem fim. Tipo, o sonho é tudo conectado, né? Eu estou dando um exemplo do sonho, mas você pode pegar toda a realidade psíquica mesmo, né? Toda a proposição psíquica, o psiquismo, né? Essa potência da variação do agenciamento humano mesmo. E inumano. Mas as conexões sem fim. O sonho não tem início, não tem fim, né? Tanto é que se você for trabalhar a potência de contar sobre o sonho, aí que ele não tem fim mesmo. Às vezes você repete, ele repete de outra forma, mas ainda a cena do sonho, como se a gente pudesse ler a cena do sonho, né? Ela não tem início nem fim, você não sabe onde você começa, você não sabe para onde você está indo, talvez você tenha vindo de outro lugar. Tem uma ideia muito kafkiana também, né? Os romances de Kafka tem muito disso. E aí conecta-se com uma bola, depois com o computador, depois com o mouse, depois com... e vai conectando pessoas. Conexões sem fim. Disjunções sem exclusão. Que aí em algum momento você é você, mas é também seu pai, mas é também... É uma arma, mas é uma arma que do nada vira uma batedeira de bolo, sacou? São coisas que os registros não têm exclusão. É uma arma e uma batedeira de bolo, né? E as conjunções, a terceira síntese do consumo, né? Sem especificidade. Pode ser meu pai, mas também podia não ser. De repente virou uma parada ali, meio monstruosa, meio com cara de bruxa, meio cara de gnomo, muito doido. Os objetos parciais e os fluxos. Essas foram as grandes descobertas da psicanálise, segundo Deleuze e Guattari, né? As máquinas desejantes grunhem
zumbem no fundo do inconsciente. A injeção de Irma, o tic-tac do Homem dos Lobos, a máquina tossir de Ana e também todos os aparelhos explicativos montados por Freud. Todas essas máquinas neurobiológicas desejantes. Então aqui tem uma excelência muito bonita, né? Onde se aplica a esquizoanálise? Em tudo, né? Desde os relatos dos pacientes, Irma, né? O Homem dos Lobos e Ana O são pacientes, né, casos clínicos relatados pela psicanálise. Mas o próprio aparelho explicativo, né, montado por Freud é delirante, né? Isso que eles estão falando, neurobiológicos desejantes são delirantes também. Então o próprio trabalho do Freud é conectivo, disjuntivo e consumativo, de alguma maneira. Não só o que ele está vendo, mas também o que ele está fazendo. Isso é muito interessante, né? Essa descoberta do inconsciente produtivo tem dois correlatos. De um lado, a confrontação direta entre essa produção desejante e a produção social, entre as formações sintomatológicas e as formações coletivas, ao mesmo tempo, sua identidade de natureza e sua diferença de regime. Então, o primeiro ponto é, essa descoberta do inconsciente produtivo tem dois correlatos. Confrontação direta, né, entre a produção desejante e a produção social. Porque é isso, né, cara? A Ana O, a primeira paciente histérica, né, tratada por Breuer, cara, se você for ler estudo sobre histeria, de 1895, se eu não me engano, né? Você vai ter 5 casos, né, de histeria. Vai ter Ana O e 4 casos do Breuer e 4 casos do Freud. Você vai ler o relato do Breuer, que ele está implicado nessa experimentação psicoanalítica, né? Na experimentação da invenção, né, de descoberta de uma psicanálise, de um inconsciente. Cara, ele lista mais de 200 sintomas da Ana O, acho que eu já comentei isso, né? Desde paralisias até o que eu prefiro muito, assim, que ela estava na Áustria e ela só conseguia falar inglês, assim, ela não conseguia mais falar com suas criadas. White people problem since ever, né, velho? Então, e é isso, exatamente isso, né, cara? Há nessas conexões do inconsciente linguisticizado de Ana O, que só consegue falar inglês, né? Confrontação direta, produção desejante, essa conexão louca, né? Essa consumação louca, Ana O só fala inglês, né? Com a produção social, o que é esperado de uma menina bonita, nobre, né? na Áustria, com relação com suas criadas que são pobres. Olha a treta toda, né? Há um conflito direto, há a insuportabilidade de trabalhar com os sintomas, né? Trabalhar no sentido de produção, né? De 8 horas por dia. Ir lá para o trabalho com retenção de fezes, com episódios de gagueiras, episódios de apatia extrema, de neurastenia, né? Então tem esse conflito direto, né, que vai se vendo, vai se pensando. Há um conflito entre a produção desejante e a produção social. E de outro lado, a repressão que a máquina social exerce sobre as máquinas desejantes e a relação do recalcamento com essa repressão. Então isso vai se instalando. O Guattari é um cara que trabalhou muito com o maluco, né, na clínica de Labosse, já foi dito. Então, é uma outra relação que para ele parece mais fluido pensar, e não é à toa que se chama esquizoanálise. Há uma certa incompatibilidade, um certo campo de recalque, de repressão social com relação às conexões desejantes. Se você não vê o louco, o esquizo, como uma instituição patológica, como algo de doença, mas como outra forma de existência, você percebe, cara, essa outra forma de existência, né? Se você retira os paradigmas, os preceitos biologicistas, evolucionistas, adaptativos, funcionalistas, assim, né, de antemão, você vai vendo que é outra forma de existir, né? E que essa outra forma de existir, outra forma de fazer operar das máquinas desejantes, permitir certas conexões de junções e consumações, é extremamente conflitiva com o campo social, né? É produzida pelo campo social, o louco delira, né? O campo social, né? Não é um delírio íntimo, não é um problema de intimidade, um louco em si em relação conflituosa com a sociedade, mas é como a repressão social não suporta esse engajamento de conexões das máquinas desejantes, né? E isso gera uma treta mesmo. Talvez para o Guattari era muito transparente isso, né? Translúcido ver isso, por conta dessa vivência com pacientes psiquiátricos. Tudo isso é o que será perdido, ou que ficará, pelo menos, singularmente comprometido com a instauração do Édipo soberano. Então, o Édipo dá uma solapada nesse conflito direto, né, e nessa repressão que a máquina social exerce sobre as máquinas desejantes.
nessa relação aquecida mesmo, né? Nessa relação ética, que acho que eles estão propondo aqui. O que é fazer operar suas máquinas desejantes, as minhas máquinas desejantes, as nossas máquinas desejantes, em continuidade com a manutenção do nosso corpo, de alguma forma. Né? Não a manutenção total, mas uma certa prudência, uma certa continuidade de nossos engajamentos de grupo, de nossos amores, de nossos trabalhos, de nossas experimentações, sem precisar virar farrapo, né? Como diz o Frederico. E sem cair para uma fascistização do tipo, foda-se a sociedade, né? Eu vou ouvir minhas máquinas desejantes, vou meter tiro na cabeça de todo mundo, né? Vou meter um atentado no metrô, essas porra maluca aí. A associação livre, em vez de se abrir às conexões plurívocas, se fecha no impasse de univocidade. Então, né, a proposta da Associação Livre em Psicanálise, diga-me tudo o que está pensando, em vez de abrir as conexões plurívocas, né, ir para lugares distintos, porra, talvez eu queira ser outra coisa, talvez eu não queira ser uma dondoca que fala inglês com meus criados, assim, tem 200 sintomas, talvez eu queira, tipo, ser lésbica, ou fundar uma cooperativa austríaca aqui e matar Hitler logo, tá ligado? Não, tipo, tudo isso tem que reduzir-se a papai e mamãe, assim. Unívoca, por isso um impasse de univocidade. Todas as cadeias do inconsciente são biunivocizadas, linearizadas, penduradas no significante despótico. Eu vou seguir um pouquinho aqui, porque eu estou comentando muito, né? Estou um pouco maníaco aqui, eufórico. Então vou ler um pouquinho e depois a gente comenta. Toda produção desejante é esmagada, submetida às exigências da representação, aos jogos sombrios do representante e do representado na representação. Problema muito caro ao senhor Gilles Deleuze. Aí está o essencial. 2 pontos. A reprodução do desejo é substituída por uma simples representação, tanto no processo de cura quanto na teoria. O inconsciente produtivo é substituído por um inconsciente que sabe apenas exprimir-se, e exprimir-se no mito, na tragédia e no sonho, que é muito bonito. O inconsciente, que é pura conexão, pura criação de conexões, de junções e consumações, vai virar algo que diz de alguma coisa, né? Porque você tem um significante despótico, você tem um algo oculto, né? Um sujeito oculto, despótico no sentido soberano, no sentido de imperador ali na história. Então, tipo assim, não importa o quão louco seja seu sonho, o quão louca seja a sua produção, tudo deve remeter a Édipo, né? Então, o seu inconsciente não mais produz, mas ele representa alguma coisa que diz respeito a Édipo. Isso nas figurações freudianas, né? Se você for para a estrutura lacaniana, aí você tem outro problema, que é a questão de ficar restrito ao campo do simbólico, né? E aí pensar essa interdição do desejo com a lei, a relação com o objeto e por aí vai. Mas aí são outras tretas que não sei se eles diriam que abrem mão desse significante despótico. Mas seguindo. E aí tudo que vai dizer assim, na teoria e na prática, né? E aí tudo vai ter que remeter ao mito, que também vai falar de Édipo, as tragédias também vai falar de Édipo, né? Seja os mitos primitivos, dizer respeito de matar pai, seja as tragédias gregas ou os dramas shakespearianos que influenciam muito Freud, tudo em relação de papai e mamãe, né? Ou no sonho, seu sonho tem que se reduzir de alguma forma a papai e mamãe, mesmo quando diga a respeito do seu interesse amoroso mais próximo, ainda é a representação de uma representação. Seu interesse amoroso mais próximo é a representação ou de papai ou de mamãe. Mas quem nos diz que o sonho, a tragédia, o mito sejam adequados às formações do inconsciente, mesmo se levarmos em conta o trabalho de transformação? Perguntaram. Estou falando, é muito shade aqui. Grodeck, nosso tradutor. George Walter Grodeck, que viveu de 1866 a 1934. Mais do que Freud, permanecia fiel a uma autoprodução do inconsciente na coextensão do homem e da natureza. É como se Freud tivesse recuado frente a este mundo de produção selvagem e de desejo explosivo, e quisesse introduzir aí, a qualquer custo, um pouco de ordem, a ordem clássica do velho teatro grego. O que significa dizer? 2 pontos. Freud descobriu Édipo na sua autoanálise, porque esse é um rolê, né? Tipo assim, a condição de ser analista, se você quiser um dia ser analista, né? Você tem que ser analisada, você tem que ser analisado, né?
porque senão você vai se colocar muito no processo, né, de escuta, no processo da técnica analítica. Então você tem que fazer primeiro uma depuração, uma raspagem aí, né, no seu processo analítico mesmo. Não rola que a galera fala, né, tipo, mas eu escuto muito bem as pessoas, eu sou um bom escutador, talvez eu dê para um bom psicólogo, né, eu consigo escutar, eu sou um bom psicanalista, talvez. Então não é sobre isso, na verdade, né. Na verdade, você tem que sair de cena, a parada toda é essa, né? Você conseguir escutar saindo de cena, um exercício de não ser sobre você. Bom, enfim, outra história. Se haver você com seu desejo de analista, né? Mas aí, enfim, não vou entrar nesses detalhes, até porque, enfim. Mas enfim, muitos enfins. Já que você tem que ser analisado para ser analista, e o Freud, que foi o primeiro analista? Aí ele fez uma autoanálise. Ele pode, assim. Análise é esquema de pirâmide, né? E aí o cara, claramente, que vocês estão vendo a descrição do esquema de pirâmide, aí o cara vendeu esse peixe falando que, porra, eu fiz em mim, deu certo, e já posso começar esse rolê. E aí foi. Mas então, aí só explicando essa coisa E ele descobriu o Édipo na autoanálise dele, né? Isso aí tem uma implicação muito sinistra. Depois a gente vai dar uma olhada aqui, eu gosto de pensar nessas coisas. O que significa dizer dois prontos? Dois prontos é bom. Freud descobriu Édipo na sua autoanálise. Foi na sua autoanálise ou na sua cultura clássica goetheana, né, que ele era muito erudito. Assim. Antes que ele não era muito rico, né, mas ele era muito esforçado, assim, o Freud. Né? E ele gostava muito de Goethe. Romantismo goetheano. Na sua autoanálise, ele descobre algo do qual ele diz, dois pontos. Veja só, isso se assemelha a Édipo. Ou seja, né, o mito grego, o mito não, né, a tragédia grega. Tem o romance, a tragédia toda, né, como gênero, a peça teatral do Édipo. E começou por considerar esse algo como uma variante do romance familiar, entre aspas. Como registro paranoico através do qual o desejo explode precisamente as determinações da família. Como registro paranoico, né, de que o desejo vai ter que explodir as determinações da família. Então o desejo ele é meio indomável, né, nessa pressuposição edípica, tipo assim, nossa, vai dar ruim, cara. Seu desejo tem que ser controlado, porque senão você vai comer sua mãe e matar seu pai, ou vice-versa. Então olha só a treta paranoica que ele botou todo mundo, né. Só pouco a pouco é que ele faz do romance familiar, ao contrário, uma dependência de Édipo. E neurotiza tudo no inconsciente. Muito bom. Ao mesmo tempo em que edipianiza, em que encerra todo o inconsciente no triângulo familiar. E seu inimigo vem a ser o esquizo. A produção desejante é personalizada. Esse alarme tá muito bom. Chega mais, entra aí. Parou, né? Você não quis, né? Continuar. Não teve essa moral. Tô ligado. Rapaz, quando eu começar a falar. A produção desejante é personalizada. Ou melhor, personalogizada, imaginarizada, estruturalizada. Só palavras difíceis. Já vimos que a verdadeira diferença ou fronteira não passa entre esses termos, que talvez sejam complementares. A produção vem a ser apenas produção de fantasmas, produção de expressão. É sempre um jogo de representação, né? Como a boa sessão já nos conta, né? Produção desejante de representação. O inconsciente deixa de ser o que é, fábrica, ateliê, para se tornar um teatro, cena e encenação. E nem sequer teatro de vanguarda, como já havia no tempo de Freud. Eles botam entre parênteses aqui o Wedekind, Frank Wedekind, de 1864 a 1918, que imagino seja um camarada, seja um camarada do teatro de vanguarda, né? Só para encerrar essa sessão, mas um teatro clássico, uma ordem clássica de representação. O psicanalista torna-se o diretor de um teatro privado, em vez de ser um engenheiro ou mecânico que monta unidades de produção. Aí, ó, o evangelho aí, tudo volta ao evangelho. Ser um engenheiro ou mecânico que monta unidades de produção, que luta com agentes coletivos de produção e de antiprodução. Esse que é o desafio das máquinas desejantes, né? Eles não estão falando que é fácil. Então, abre aí mão da representação e abraça as máquinas desejantes. Não, porra, tem uma coisa... Não é o teatro privado, mas é tornar um engenheiro ou um mecânico que monta unidades de produção, né? Quais são as produções que você consegue se conectar? Quais registros você consegue fazer sozinho, em grupo, né? Quais consumações, quais deveres conseguem passar nesses arranjos que você está colocado para você, bichão, né? E isso tem uma operação inconsciente, não basta só ficar matutando, não basta só tomar consciência, tem que sacar e experimentar
uma ordem afetiva, uma ordem das intensidades que passam e transpassam a gente, né, de maneira rizomástica, multiplicitante, que luta com agentes coletivos de produção e antiprodução. Luta com agentes coletivos de produção e de antiprodução. Então, saiba também que isso se desarranja, né? Tudo isso que você montar vai ser muito bonito, mas está para se desarranjar. E que bom. Que bom, André Marques, que fez o Mocotó. Meus amigos, minhas amigas, quinta-feira que vem a gente faz o 2.1.4, o abandono das máquinas desejantes. Gostei dessa sessão, não fiquei tão perdido nela, espero que vocês também não. Assistam ou não assistam Evangelion, depende de quanto dia tá a serotonina de vocês, assistam. Se não estiver muito bem, eu não recomendo não. Máquina deixa o negócio obsessivo, tem um monte de teoria conspiratória, muita doideira, muita doideira. Um forte abraço para todas e todos. Eu tô aqui no Twitter, no Anchor, também você me acha, manda mensagem. Se você quiser ler junto, se você sabe de psicanálise, ou se você quiser saber de psicanálise, ou sei lá, se você souber de qualquer coisa, assim, do seu nome, vem cá. E a gente vai fazer um episódio junto que vai ser bem maneiro. Forte abraço e até a próxima.